Meu nome é Sérgio, eu tenho 30 anos, uso os pronomes ele e ela. Meu nome é Vitor, eu tenho 27 anos e sou do BI de Ciência e Tecnologia. Eu sou Valéria, eu tenho 27 anos, eu estudo medicina. Eu sou Olga, tenho 22 e sou do BI de Artes. Eu faço dança, licenciatura em dança, mas eu já fiz também engenharia da computação e engenharia mecânica, não finalizei nenhuma das duas. Meu nome é Yara e tenho 26 anos, sou arquiteta urbanista e estudante de design e tenho TDAH. E eu quero ser psiquiatra. Por quê? Porque eu tenho TDAH e eu gostaria muito de levar o cuidado que foi tido comigo para outras pessoas também. Minha experiência como neurodivergente, em 3 palavras ou menos, Acho que a primeira que me vem seria trauma. É uma experiência muito exaustiva, às vezes é limitante, assim. desafiador, diferente e confuso. Mas também diria que alegria. Estratégia, proatividade e acolhimento. Minha experiência, acho que seriam essas 3. Aprendizado, né? De aprender como funcionar, de fazer as coisas do mundo ao meu redor funcionarem de forma diferente. É porque é muito complexo falar sobre a experiência de ser neurodivergente quando ela não se dissocia de quem eu sou, sabe? Tipo, seria muito sobre falar sobre toda a experiência de existir em cima da Terra. Tipo, tudo que eu sou. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Isso significa que os sintomas eles vão aparecer na infância porque eles vêm de como o nosso cérebro, nosso córtex frontal, ele se formou. Eu acho que desde quando eu era pequena, eu sempre fui tida como uma pessoa distraída, assim, né? Como clássica, distraída. Eu acho que eu não era tão hiperativa, mas tinha picos de hiperatividade, que eu me lembro. Eu sempre fui uma pessoa que era considerada menina da lua, assim. Percebia desde criança, mas que sempre fica aquela dúvida se realmente é o que as pessoas dizem que é falta de vontade ou se é real. A experiência com minha mãe foi... Ela não entendia que eu ia largando pequenas coisas ao longo do caminho que eu tinha que fazer, então ela ficava muito chateada. Ela achava que era porque eu era desleixada, que eu não entendia que ela ia ter que arrumar essas coisas, né? Tá rolando uma grande onda de pessoas sendo diagnosticadas com TDAH, tipo, muito tarde. E que foi o meu caso. E parece, no olhar das pessoas, que é uma moda agora ter TDAH. E, tipo, é muito complexo ser uma dessas pessoas que foi realmente diagnosticada muito tarde, quando esse diagnóstico ele deveria vir para apaziguar um pouco a criança machucada, não diagnosticada, não especificada. E o que é déficit de atenção? A gente vai ter que perguntar primeiro o que é atenção. E para perguntar o que é atenção, vou precisar falar sobre o que é consciência. Consciência é a nossa capacidade de processar os estímulos e reagir a eles, os estímulos externos, né? Os estímulos do ambiente. Ou seja, a gente está aqui com uma flor, a gente está com uma parede, a gente está com o chão, a gente está com a luz batendo, tem outras coisas acontecendo, mas eu não estou processando tudo ao mesmo tempo. Por que eu não estou processando tudo ao mesmo tempo? Porque a gente tem uma capacidade, uma função executiva chamada de atenção, que é o funil que a gente faz para não processar tudo ao mesmo tempo. E por que não processar tudo ao mesmo tempo? Imagine que você está no seu computador e você abre diversas abas diferentes e abre diversos programas e aplicativos diferentes e pede para o seu computador lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Vai funcionar? Não. Ele vai travar. Por quê? Se a gente sobrecarrega nosso cérebro da mesma forma que a gente sobrecarregaria um computador e pede para ele processar tudo ao mesmo tempo, a gente simplesmente não tem um poder de processamento suficiente para manter tudo em mente sempre. Então o que se faz? A gente usa a atenção como um funil. O déficit de atenção, ele é quando a gente não consegue ativar esse filtro. Então todos os estímulos que chegam até a gente, eles são
eles têm o mesmo nível de importância. Eu gosto muito a minha cabeça, ela me permite ter criatividade de outras formas. Eu consigo desenvolver interesses por coisas diversas e fazer conexões que às vezes seriam difíceis de fazer. Muitas pessoas falam que é uma briga constante contra seu próprio cérebro, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que é todos os dias tentar descobrir estratégias que naquele momento funcionem para a pessoa que você é naquele momento. Criar toda uma metodologia e tentar seguir ela para conseguir finalizar o raciocínio, finalizar a tarefa. Poder testar coisas que já funcionaram para outras pessoas, ao invés de ter que reinventar a roda. Eu preciso ter intervalos de tempo para prestar atenção em outra coisa, para eu voltar a ter a mesma linha de raciocínio, para ser produtiva. Porque as pessoas acham muito que TDAH só é TDAH se você tiver um prejuízo acadêmico. E esse prejuízo acadêmico ele é visto com as notas que você tem no colégio. Isso é uma mentira. Isso é uma completa farsa. Porque as notas que eu tiro, eles não dizem o que foi aquele processo para chegar naquela nota. Por mais que eu me esforce muito, eu acho que ainda assim, eu me sinto meio que para trás. A sensação que eu sempre tive é que eu tinha que trabalhar 3, 4 vezes mais do que as pessoas que estavam em volta comigo. As pessoas ao meu redor não entendem como eu funciono, como que isso me impacta. E impacta elas também, eu acho que elas não serem compreensíveis. Eu acho que isso é o que mais me dói, assim. Pra mim, ter TDAH, ser uma pessoa neurodivergente, é precisar me lembrar que eu preciso me acolher o tempo inteiro. Porque o mundo lá fora não acolhe. No meu dia a dia, o que mais me afeta, assim, é minha relação com o tempo, eu diria. Percepção de tempo. A disfunção executiva. Conseguir ter um foco. Tem uma característica do TDAH, né, que é a cegueira temporal. O tempo ele ainda é muito confuso, que eu tenho dificuldade em enxergar tempos. Sabe aquela coisa que a gente pensa assim, já quando a gente tá tendo um momento legal, 1 hora parecem 15 minutos, e se o momento for chato, 15 minutos parecem 3 horas? Então, pra TDAH é o tempo inteiro. Às vezes eu acho que algo vai dar tempo e não dá. Às vezes eu fico travado porque eu tenho um compromisso daqui a 6 horas e isso é o suficiente para me travar o dia inteiro. Porque eu acho que 6 horas é daqui a 15 minutos, então a ansiedade bate. Eu tenho interesses diferentes, algo novo surge que eu quero explorar, mas eu acabo me empolgando muito, pegando muitas coisas pra fazer. Tipo, a dopamina é o que impulsiona a gente a fazer as coisas. E aí, quando você tem um déficit de dopamina, você tem dificuldade de ter um gatilho de fazer as coisas. Tipo, pra todo mundo é muito difícil lavar a louça. Porque ninguém libera super dopamina indo lavar a louça. Mas pra uma pessoa que já tem menos, ela vai enrolar mais. E, tipo, ela vai provavelmente ficar, na maioria do tempo, no estado meio inerte, assim. Então, eu tenho tanta dificuldade de começar a fazer as coisas quanto de parar de fazer algumas coisas. Porque especialmente quando essa coisa tá finalmente me dando uma resposta. Geralmente, depois que eu me atarefo muito, tem um período de tempo em que eu não consigo fazer nada. Eu não consigo me alimentar, eu não consigo beber água, eu não consigo fazer o básico, assim. E demora um tempo pra eu fazer o básico pra depois começar a fazer as coisas normais. Então, tipo, se já é difícil fazer as coisas normais, imagine sem conseguir fazer o resto. Não me comprometer com coisas que eu não vou conseguir dar conta, para que eu possa ter consistência nos compromissos que eu acho mais importante para mim. Eu
li uma coisa sobre TDAH uma vez, que eu acho que é meu jeito favorito de falar sobre TDAH, é que as pessoas normais, né, entre aspas, as pessoas neurotípicas, elas têm, como num carro normal, um pedal de acelerar e um pedal de frear. E elas podem ir organizando se elas estão acelerando ou freando a própria cabeça e como as coisas acontecem, enfim, se acelerando e se freando. O TDAH não tem isso. O TDAH tem um botão turbo, mas ele só funciona 50% das vezes que você aperta ele. Então, eu não consigo modular. Eu aperto o turbo, às vezes ele vai turbo e eu faço o equivalente a 40 horas de trabalho em 3 horas. Às vezes eu tô apertando ele desesperadamente porque eu preciso entregar aquele trabalho e ele não funciona. Não tem quem desça e faça a minha cabeça funcionar. Tipo, às vezes eu tô jogando, e aí, e não é nem jogo online, pra me dizer que eu não poderia parar. E aí, tipo, eu noto em algum momento que eu tô, tipo, me segurando, tipo, o xixi que eu nem sabia que eu estava, e, tipo, já tá doendo, e, tipo, sabe? E minha boca tá seca, eu tô estranha, tipo, eu tô passando mal, de fome, de um monte de coisa, tipo, de eu não conseguir nem fazer minha comida, porque eu já tô passando mal de fome. E aí, tipo, eu, por exemplo, pedi alguma coisa e eu não consegui buscar, porque eu tô passando mal. Aí eu fico, tipo, num estágio impossível. Minha experiência na universidade, enquanto pessoa com TDAH, eu acho que foi muito parecida com minha experiência no colégio, no ensino médio. Acho que talvez não tão igual, mas porque, né, na universidade você é responsável por tudo que você tem que fazer, né? Quando eu cheguei lá, as pessoas não tinham quem cuidasse de mim. O TDAH tem uma característica que é, quando ele está sob supervisão direta, ele tende a diminuir os sintomas, né? Os sintomas não diminuem no sentido, eles não ficam tão aparentes. Ninguém tá ali pegando no seu pé o tempo todo, então se você não entregar alguma coisa, se você não prestar atenção na aula, isso é com você. Porque quando tem uma pessoa olhando para você ali, você consegue se manejar. Então, quando eu cheguei na faculdade e era tudo muito livre, era tudo muito solto, e eu podia faltar aulas e ninguém ia brigar comigo. Foi virando uma bola de neve, foi virando uma bola de neve. Durante muitos anos, anterior ao meu diagnóstico, o motivo mais Eu não vou, ou eu vou muito pouco. comum para as minhas notas serem baixas eram as ausências. E eu tenho dificuldade de contar, inclusive, quantas faltas eu tenho para saber se eu posso faltar novamente. Porque eu perdi em muitas matérias por falta. É muito difícil notar quando tá rolando, porque é meio... Não é como se fosse uma autossabotagem, sabe? Tipo, não parte de um pensamento, é tipo... muito natural. Eu vou faltar às aulas que eu precisar faltar quando isso significar que eu vou conseguir estudar melhor em casa ou quando isso significar que eu preciso daquele descanso para continuar estudando. No final das contas, eu deixo de ir pra faculdade pra não fazer nada, nunca é pra fazer alguma coisa, o que é péssimo. Me prejudica bastante na questão da culpa. Porque se pelo menos fosse pra ser produtivo em casa. Mas não, é tipo, eu só tô deitada, eu fico deitada. Tempo também disponível para a aula, o ato de ir para a aula, o transporte, o percurso, tudo isso era bastante complicado para mim. Então isso acarretava em muitos atrasos também. Trabalho eu faço de última hora, às vezes não rola, às vezes eu tenho que, tipo, pedir ajuda pra alguém. Também a relação do tempo e a faculdade é que a faculdade dita um tempo que não funciona para mim. Intolerância ao tédio, né? Tem alguns psiquiatras famosos que eles chamam o TDAH de alergia ao tédio. Eu quero me formar, então eu preciso todo semestre pegar uma quantidade de matérias, só que existem experiências fora da grade que me motivam muito mais em estar na faculdade do que as disciplinas em si.
Como a gente está muito acostumado com a quantidade de estímulos acontecendo o tempo inteiro e a gente tem disfunções nos neurotransmissores que, na verdade, eles só são ativados não como deveriam, mas eles são ativados para que a gente funcione na base da ansiedade. Quando a gente está num lugar sem estímulo ou que aquele estímulo não interessa, é muito difícil se manter. Eu tinha que constantemente ficar me lembrando de que eu tinha que ficar olhando pro quadro, isso pra mim era insuportável. Estando fisicamente presente, é difícil estar fisicamente presente. Tipo, estar mentalmente presente, na verdade. A sensação que eu tenho é que a cadeira tá pegando fogo e eu tenho que sair correndo imediatamente. Eu acho que lidar com essa parte burocrática da faculdade acaba sendo uma questão que eu ainda tô tendo que aprender a lidar. Também é muito estimulante. Tem essa questão também. Às vezes é difícil, tipo, estar num ambiente universitário e, tipo, tendo contato com 1 milhão de coisas, porque é muito massa. E aí eu não estou presente porque eu estou pensando a partir das coisas que eu recebi. Estratégias ou métodos de apoio, nossa, eu acho que se eu um dia fosse fazer uma lista de todas as estratégias e métodos que eu já usei, isso daria uma lista muito grande. Elas vêm em vão, eu tenho que estar trocando o tempo inteiro. Porque a pessoa com TDAH, agora 2 horas da tarde, eu não sou a mesma pessoa que eu era 2 dias antes. E acho que isso é muito vívido, os estímulos são muito fortes para quem tem TDAH. Recentemente, o que tem funcionado é separar o tempo em blocos e dedicar esses blocos para atividades. Então, se eu não tiver mais blocos de tempo, eu não posso pegar mais atividades. E eu tenho que contar também com blocos de descanso. Organização. E talvez ficar muito empolgada com dar check em checklists e, tipo, tentar tornar isso um pouco sensorial, talvez. Criar um cinto de ferramentas. Então, ter várias estratégias e, naquele dia, usar a que funciona mais com você. Meus compromissos e anotar coisas, isso me ajuda a estar com as coisas mais organizadas, saber o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer. Antigamente eu usava muito planner. Se eu deixar as coisas anotadinhas, e se elas forem bonitas, ajuda muito. E além disso, o uso de despertadores no celular. O meu celular, ele vibra trocentas vezes durante o dia. O que consegue funcionar por mais tempo é o uso de timer, usar no relógio e me lembrar que 10 minutos passaram. Mas também não é milagre, não. E remédio, que é caríssimo. Puta que pariu. Com a medicação, é um aprendizado novo, é um corpo novo, Então, é transformador. Quando eu comecei a tomar medicação e fazer a terapia focada nisso, minha vida mudou. Assim, de água pro vinho, minha vida mudou. Mas eu não consegui seguir em frente por questões financeiras, né? De plano de saúde e tal. Quando você e o seu psiquiatra decidem que você vai entrar num tratamento medicamentoso para TDAH, você se bate com a realidade de que uma Ritalina de longa duração custa R$280. E isso não é uma coisa que você vai parar de tomar. Eu morei minha infância no Engenho Velho da Federação, né? Então ali, as pessoas que moravam ali não tinham acesso nenhum a psicólogo. As pessoas que eu convivia, pelo menos. Vizinho, primo, prima, tia, todo mundo morava meio que junto, assim, perto. Então, eu acho que só começaram a ter noção da importância de um psicólogo, acho que recentemente, né? Eu percebo que todas as pessoas ao meu redor que têm acesso a um diagnóstico, e eu nem coloco o diagnóstico com um profissional bom, alguma coisa assim, só um diagnóstico mesmo, grande parte são pessoas que têm o privilégio mesmo de estar procurando uma assistência médica particular.
o SUS não fornece nenhum tipo de tratamento para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade hoje. De não simplesmente se tratar enquanto doença, mas de se conhecer e conseguir realizar as coisas que quer realizar, que acho que é o grande ponto. Agora está começando a mudar um pouco isso, mas há um tempo atrás, TDAH era o transtorno do menino de 6 anos que não para quieto. O menino branco, numa escola particular, de 6 anos que não para quieto. É aquela criança que sai correndo, que não ouve ninguém, que todo mundo tenta falar com ele, ele tá a 1000 por hora. E hoje a gente vê que isso não existe. As mulheres também têm hiperatividade. E elas só são socializadas, elas só são criadas para esconder essa hiperatividade do mundo externo. E esse processo de esconder, que a gente chama de mascaramento, ele é um processo muito dolorido e que leva a mulheres neurodivergentes ou pessoas percebidas como mulheres pela sociedade a terem diagnósticos completamente incorretos, muito transtorno de bipolar ou borderline. Eu já tive todos os diagnósticos possíveis. Eu já tive de borderline, de bipolar, de TAG, de TOC, de tudo. Não dizendo que esses transtornos estejam errados, eles podem existir juntamente com o TDAH, mas muitas vezes esses transtornos, esses diagnósticos vêm porque a mulher entra num processo de mascaramento, não parece hiperativa para quem tá vendo do lado de fora, e de repente, principalmente quando ela chega na vida adulta e ela não consegue lidar com a carga que está sendo colocada dentro dela, ela entra nesse processo de burnout, ela entra num processo de raiva, ela entra num processo de quebrar a psique dela como ela conhece. A faculdade que eu faço, ela oferece alguns suportes, mas essa informação ela não é muito bem divulgada. Eles dão um acompanhamento muito, não é uma psicoterapia, né? Então, é um apoio emocional, é um apoio de psicólogo para algo pontual. Recentemente eu tentei encontrar contato com o órgão responsável e a resposta que eu recebi do órgão responsável é que eles não atendem o meu transtorno e me direcionaram para outro órgão que não tem nada a ver com o assunto. A gente tem um grupo dentro de medicina de estudantes que têm deficiências ou necessidades especiais. Mas o TDAH não é considerado pessoa com deficiência aqui no Brasil, o que para mim não faz sentido nenhum. E isso dificulta ainda mais o que já é extremamente difícil de fazer. Que todo esse processo é algo que é complicado para gente que tem questões, não é tão simples de simplesmente pegar um telefone e ligar. Eu sei onde eu tenho que ir, os documentos que eu preciso, porém eu ainda estou correndo atrás e achar tempo para poder fazer essas coisas tem sido um desafio. Práticas pedagógicas inclusivas, elas são bem complicadas da gente apontar qual funcionaria ou qual não funcionaria. Uma coisa que a gente ainda, enquanto sociedade, não aprendeu é que neurodivergência ela é muito, apesar de a gente conseguir colocar nessas caixinhas, ela é muito individual. Quando a gente consegue que nossas necessidades sejam atendidas e que recursos de acessibilidade sejam utilizados para pessoas com TDAH, a gente cresce. Dito isso, eu acredito que uma comunicação mais aberta entre o professor e a instituição mesmo, com o aluno, já é uma grande prática pedagógica que faria sentido. Então, quando você tem uma flor, você recebe uma flor muito cara, uma planta muito cara, e ela não tá florindo, você não vai culpar aquela planta e você vai jogar ela fora. Você vai verificar o que tá fazendo com que ela não esteja florindo. O TDAH, ele pode ser visto muito pelas pessoas do lado de fora como preguiça, como você não se importa com aquilo, como se você estivesse desafiando autoridades, porque eles te dão uma instrução e não foi processada pelo meu cérebro. E até entre os pares a mesma coisa acontece. E é um atrito ali com quem não entende, com quem não acha que é só desleixo, acha que a gente tá fazendo algo para poder atingir elas especificamente, não só apenas existindo. Eu notei o quão insuportável eu sou.
Tipo, às vezes de ser inconveniente mesmo, de não notar situações sociais, tipo, não notar a vibe, às vezes falar uma besteira no impulso. Eu tenho muita dificuldade, eu sempre tive na realidade, hoje em dia eu enxergo essa dificuldade de entender normas e convenções sociais, entender coisas que para todo mundo parece óbvio, mas ninguém me explicou as regras do jogo, eu não sei como funciona. Não é que seja difícil ler os cenários, porque eu sou ótima lendo cenários, só que eu só leio depois que eu já, tipo, eu não tenho esse tempo entre pensar uma coisa e aí pensar se ela encaixa naquela situação e aí depois falar. É sempre, tipo, falei logo depois, porra. Eu tenho muito medo de estar falando coisas erradas, ser mal interpretado. Eu não consigo entender muitas coisas que as pessoas falam e isso causa uma série de situações bastante constrangedoras. Eu não confio muito em mim pra falar algumas coisas. Eu não confio muito em mim pra... Tipo, não pra falar algumas coisas, na verdade. Eu não confio... É como se tem alguém que me controla, tem alguém aqui, tipo, que pilota, e aí quando essa pessoa vai interagir com outras, eu não confio nela, sabe? Eu fico meio chateada com o meu piloto. Escute. Acho que a grande palavra é a escuta. É muito difícil, tipo, dizer... responsabilizar terceiros nesse sentido. Mas aí eu não sei também se parte de um processo de culpa meu. E só é preciso um pouquinho mais de empatia e de pequenos ajustes para que fique tudo saia bem. Mas eu ficaria muito feliz se eu não precisasse ter tanta ansiedade sobre as coisas que eu digo, faço ou que eu não faço. Às vezes eu não vou conseguir fazer um prazo. E eu preciso só que alguém diga... Beleza. O que pode mudar? Mas eu não vejo o TDAH como algo que é totalmente ruim. Eu acho que eu consigo extrair coisas muito boas dele, então... Eu acho que eu sou mais criativa, que eu acho que eu sou mais espontânea por causa disso. Eu acho que cria, de certa forma, o meu jeito de ser é moldado muito nisso. São características minhas que eu atribuo também a TDAH e que eu gosto dessas características em mim. Cada vez mais eu tenho visto mais pessoas com condições iguais, parecidas, piores, melhores que a minha, e essas pessoas estão alcançando coisas incríveis. Conhecer nós mesmos, de compartilhar experiências do que dá certo, do que não dá, do que fazer quando se sente perdido. Sem culpa aparece acolhimento. E é com acolhimento que a gente vive.